Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião de vocês. Pessoal, este vídeo o professor vai falar sobre o trovadorismo. O que foi o trovadorismo? Bom, vocês já aprenderam no videozinho passado que o que são gavetas literárias, o que são períodos literários, o que são escolas literárias, o que é a periodização literária, certo? Então, o trovadorismo, ele é uma gaveta literária, certo? Eu vou fazer esse vídeo, tentar fazer esse vídeo curto, tá? Não é fácil. É um conteúdo bastante longo. A orientação que a gente tem na coordenação é que os vídeos deem 10 minutos, sabe? Eu não sei se isso é possível, mas eu vou tentar, certo? Então, vocês podem acompanhar esse vídeo pelo slide que o professor mandou. No slide 1 tem a capa, né, Trovadorismo, 2 aulas, primeiro ano do ensino médio do Colégio Morialdo. Depois eu vou ter, no slide 2 eu vou ter ali uma espécie de um moço, ele está acompanhado de um instrumento musical, ele está meio que falando, meio que ao ouvido de uma moça, certo? Os dois são de classes médias altas, os dois são da Idade Média, e lá atrás, né, no segundo plano, tem um senhor mais de idade, um senhor. Ele parece ser o quê? O rei, né? É, Na verdade, então eu tenho ali um moço, ele está trovando a moça. O que é trovar? Aqui no sul, tem algumas pessoas, não sei se vocês conhecem, se os pais de vocês conhecem, o termo trovar. Quando um moço trova uma moça, ele está cantando essa moça, ele está flertando com ela, certo? Então, trovar significa flertar, falar coisinhas bonitas ao ouvido de uma moça, ao pé de uma moça. Significa cortejar a moça, certo? E também pode ser cantar. Uma trova no norte pode ser uma disputa de música de versos rimados, em que eu te devolvo uma rima, tu me devolve, eu te devolvo, tu me devolve, eu te entrego, tu me devolve, certo? Então o termo trovadorismo, tem a ver com música e tem a ver com amor, com sentimentos, principalmente amor expressado pelo homem, certo? No slide 3 tem ali é um quadro de escolas literárias, mas esse aqui é só do Brasil. Mas agora estamos onde? Em Portugal. No Portugal bem antigo. No Portugal na Idade Média. Num Portugal em que Portugal era meio que junto com a Espanha, numa região chamada Castélia, certo? No slide 5 eu tenho aquelas gavetinhas literárias. Então agora o senhor vai estar abrindo a gaveta literária do trovadorismo. Então tá, abrir trovadorismo, primeiros anos A, B e C do Colégio Morialdo. Ou da EB João dos Santos Arião. Vamos lá de novo então. Trovadorismo, primeiros anos, trovadorismo. I nice to meet you. Então, pessoal, agora vocês vão aprender tudo que tem dentro desta gaveta chamada trovadorismo. Primeira coisa que você tem que saber é o período. Que período? Fim da Idade Média, mais especificamente em 1179, ok? 1179. Contexto histórico. Eu vou enviar para vocês um videozinho de contexto histórico de um outro professor que ele explica muito bem essa questão do contexto histórico. Eu só vou explicar 2 pontos, 3 pontos para vocês que é interessante. Sistema feudal, lembram que tem o senhor feudal, tem as glebas, tem os os suceranos, os vassalos, certo? Essa galera aí. Isso tudo que tu estudou, acho que no 6º ano com a professora Estela Maris, eu acho, né? Então, pessoal, isso é o que? É o sistema feudal. Isso naquela época. Depois eu vou ter o teocentrismo. Naquela época, o clero praticamente mandava, porque era o clero que escolhia o novo rei. Então eu tenho é, teocentrismo. O que é teocentrismo? É a igreja no centro das decisões sociais. Theo é Deus. Deus no centro, igreja no centro. Certo, pessoal? Então eu tenho
sistema feudal, eu tenho teocentrismo e eu vou ter classes rigidamente estratificadas. O que são classes rigidamente estratificadas? Nasce pobre, morre pobre. Não se podia, um plebeu não se podia casar com uma patrícia naquela época, por exemplo, ou com uma nobre, né? Então, nasce pobre, morre pobre. Classes sociais rígido é que é sem possibilidade de ascensão, certo? Então, período Idade Média, 1179, por aí, né, gente? Não é que é fixo. E o contexto histórico são esses que eu falei. O vídeo que vocês vão assistir depois de terminar de assistir essa aula vai explicar um pouquinho melhor para vocês sobre o que é o contexto histórico, tá bom? Mas por agora o que tu precisa saber é isso. Características. Características. O que são as características? Bom, aqueles homens vivendo naquela época, inseridos naquele contexto histórico, logo eles vão fazer o quê? Sim, eu estou com a minha camiseta do Pequeno Príncipe de novo. Minha camiseta preferida. Aqueles homens vivendo naquele contexto histórico, naquela época, são homens que vão escrever com as características seguintes. Porque vocês sabem, né, que um homem, uma mulher, um homem, quando ela escreve, ela devolve para a sociedade aquilo que a sensibilidade artística dela captou e ela transformou em literatura ou em arte, que seja. Então, qual é o conteúdo, quais características dos textos do trovadorismo? Teocentrismo, óbvio. Se eu estou numa sociedade em que a igreja é o centro, óbvio que meus textos vão ser teocêntricos. Daí eu vou ter também a idealização da mulher. A mulher nessa época era idealizada. A mulher era idealizada pelo poeta. Por quê? Estamos numa época em que as mulheres, mesmo as nobres, não sabem escrever e nem ler. Então, elas não têm voz na escrita. Elas são objetos de escrita. Então, os homens escrevem exaltando as belezas delas. O trovador se coloca abaixo da posição da mulher, né? Se coloca como um vassalo, por exemplo, e ele louva, e ele trova, e ele canta, e ele exalta, e ele idealiza a mulher. Então, para o trovador, para o poeta trovador, a mulher, ela era um ser perfeito. Ela não andava, ela flutuava, ela não falava, ela sussurrava. Ela não exalava odores, ela exalava o perfume das mais belas pétalas macias de rosas. Ou seja, o poeta, então, se coloca numa posição inferior para louvar a amada dele, que é uma sucerana que está acima dele. E diz a mesura, que é um conjunto de regras que eles seguiam para compor naquela época, que ele não podia nem falar o nome da mulher amada, porque seria uma ofensa para ela e pro marido, né? Seria uma ofensa para ela e para a família dela ter o nome dela numa roda social. Porque os poemas naquela época, eles não eram escritos para serem lidos. Eles eram escritos para serem declamados, cantados nas festas que aconteciam naquela época, certo? Então, uma característica importante é a idealização da mulher. Então, naquela época, poesia e música era a mesma coisa, eram indissociáveis. Por quê? Por que poesia e música eram a mesma coisa e eram indissociáveis? Porque naquela época se fazia poesia para se cantar. Não tinha a poesia para ser lida, como tem nos livros hoje, né? Ou nos jornais, revistas ou mídias sociais. E não tinha poesia que era para cantar, era a mesma poesia. Toda poesia era para cantar, certo? Depois eu vou ter então por isso que naquela época predominou a poesia. Tem alguma prosa, né? Prosa é quando a linha chega ao final da margem. Tem alguma prosa, que são as novelas de cavalaria, que depois eu explico para vocês, certo? Mas o mais importante dessa aula é a poesia. Então, retomando, poesia igual música, predomínio da poesia e não da prosa, idealização da mulher e teocentrismo. E uma outra característica bem importante, crítica social. Também tinha uma galera, alguns poetas, que não se preocupavam só em trovar as moças, não. Eles tinha uma galera que eles se preocupavam em fazer o quê?
em criticar a sociedade. Eles criticavam também. Então, no meio daquelas festas que tinham o quê? Tinham poesias cantadas, também havia poesias cantadas para criticar algumas pessoas ou algumas instituições sociais da época. Poucas, mas tinha, certo? Então tá, autores. Eu botei aqui alguns, tá? O João Aires Santiago, o Dom Diniz, Paio Soares de Taveiroz, o Martim Codax, né? O Pedro de Vivianes, o João Garcia de Guimarães, certo? Então esses foram os principais poetas da época. Língua, idioma, local. Vamos botar que o local era Castelha, que era quando Portugal era junto com a Espanha. Então, localização geográfica, Castelha, Portugal, Espanha. Ahn, Idioma falado. Que idioma eram escritos esses poemas? Ora, em português? Não. Era em galego-português. O que é galego-português? Galego-português é a mistura de português com espanhol, certo? Muito bem. Então eu tenho, de novo, período 1179, fim da Idade Média, vamos botar, não é fim, né? É Idade Média. Contexto histórico, classes sociais rígidas, teocentrismo e feudalismo. Características: teocentrismo, idealização da mulher, críticas sociais, predomínio da poesia e poesia igual música. E autores, aqueles autores ali. Idioma: galego-português, que é mistura de português com espanhol. E localização é a Castélia, quando Portugal era junto com a Espanha. Certo, pessoal? Muito bem. No slide seguinte, pessoal, no slide 7, o professor botou ali uma foto ilustrativa, né, a pirâmide, que o professor Daniel já trabalhou com vocês, ou vai trabalhar, com certeza, em que no topo, né, eu tenho o rei, depois eu tenho ali seguido o alto clero, depois lá embaixo, depois eu tenho os militares, e lá embaixo eu tenho o quê? A base da pirâmide, o que sustenta a pirâmide, os pobres, que eram os, os vassalos, né? No slide, agora sim, no slide 11, você pulou lá para o slide 11, eu vou ter, como é que era o nome, como o Edinho disse que a poesia era cantada, então o nome da poesia do trovadorismo é chamado de cantiga, certo? Daí eu vou ter então, é como que se dentro da gaveta do trovadorismo eu tivesse a maior parte da gaveta dedicada à prosa, à poesia, um cantinho assim dedicado à prosa. Dentro dessa poesia eu vou ter duas gavetas, que é as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas abordam questões da alma, certo? As cantigas satíricas vão abordar questões da sociedade. As cantigas líricas se dividem em duas gavetinhas: as cantigas de amor e as cantigas de amigo. As características então das cantigas de amor, pessoal. Vamos lá. Características das cantigas de amor. As cantigas de amor, a principal característica das cantigas de amor, a principal característica das cantigas de amor é o quê? A principal característica é o eu lírico masculino. A pessoa, né, no qual o poeta, a pessoa na qual o poeta se coloca, a pessoa na qual o poeta se coloca é um homem, ou seja, é um homem louvando uma mulher, certo? Então, características: eu lírico masculino. Outra característica: não cita o nome da moça, não cita o nome da moça. Outra característica se coloca numa posição abaixo da moça. Ele se coloca como se fosse um vassalo, idolatrando a moça, certo? Então, principais características: eu lírico masculino, não cita o nome da moça. E outra coisa, normalmente ele chora um amor não correspondido. Então, normalmente o eu lírico vai chorar. O que é o lírico? É a pessoa na qual o poeta se coloca como sendo. Então, ele vai se colocar como se fosse o quê?
um homem chorando por um amor não correspondido a uma moça nobre, sendo ele um vassalo. Então, características da cantiga de amor: eu lírico masculino, amor não correspondido e não cita o nome da amada. Quem é que diz isso, Edinho, que ele não pode citar? É a mesura. O que é a mesura? A mesura é um conjunto de regras que o poeta segue quando escreve. Ele pegou essa mesura lá da região de Provença, do sul da França, tá bom? No slide 14, o professor tem a Cantiga da Ribeirinha. Ó, a cantiga foi composta provavelmente em 1198 por Paio Soares de Taveiroz e recebeu esse nome por ter sido dedicada a Dona Maria Paz Ribeira, concubina de Sancho I de Portugal, apelidada de Ribeirinha. Vamos lá então. Olha só, é o galego português. Então, talvez é a primeira vez que tu esteja tendo contato a um idioma chamado galego português. E ele fala assim: daí tem aqui primeiro em galego português, depois o português atual. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já moiro por vós, e ai, minha senhor, branca e vermelha. É como se ele dissesse assim: no mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque eu já morro por vós, minha senhora, com a pele muito branca, mas com as faces vermelhas. Certo? Ele está falando assim: olha, no mundo ninguém te ama mais do que eu. Ninguém te ama mais do que eu, minha senhora. Daí ele vai: queredes que vos retraia? Quando quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, em que vos então não vi feia. Ele fala assim: tu quer que eu te retrate, minha senhora, quando eu te vi sem manto? Naquela época as mulheres, elas cobriam os cabelos com manto, né? E teve um dia que ele a viu sem manto no jardim da casa dela. E desde aquele dia foi um maldito dia em que me levantei. Maldito dia em que eu te vi tão bela, em que por ti eu me enamorei. Mal dia em que me levantei, em que vos então não vi feia. Se ele está maldizendo o dia em que ele a viu, óbvio, nós já temos aqui o que? Um amor não correspondido, certo? E ele continua: e minha senhor, ótimo. Eu esqueci, é uma característica. Sempre vai aparecer o termo minha senhor. Minha senhora é como se ele quisesse dizer minha senhora. É que na época não existia a palavra senhora para mulher. A mulher também é tratada como senhor. Ele fala assim: e minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. Então ele está dizendo que aquele dia foi um dia muito mal para ele. E minha senhora, desde aquele dia tudo me foi muito mal. Por quê? Ora, se é mal o dia em que eu conheço a mulher da minha vida, é porque essa mulher não me corresponde. Ele continua: e, minha senhor, desde aquele dia me foi a mim muito mal, e vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos vermelha, de haver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhora de alfaia, nunca de vós ouvi nem ei valia do correia. O que ele quer dizer? E tu, filho de Dom Pai Muniz, bem vos parece de eu ter por vós guarvalha, pois eu, minha senhora, como presente de vós nunca hei nada de valor insignificante. O que ele está dizendo? E tu, filho de Dom Pai Muniz, que eu te dei um presente, mandei-te presentes valiosos para as minhas condições financeiras, nunca de ti, nunca ganhei nada, nada de valor insignificante. Ou seja, ele está aqui. Acontece uma coisa interessante nessa cantiga, que existe a chamada quebra da mesura, tá vendo? Porque ele diz quem é a moça, ok? Então aqui ele identifica a moça, ela é filha de um pai Muniz. Gente, cantiga de amor é isso. Voltando um pouquinho, quero voltar um pouquinho para o slide 13. No slide 13, está marcado cantiga de amor e o lírico masculino.
Só que além do lírico masculino, tem o quê? Tem o quê? Amor não correspondido, tem o termo me é senhor e não cita o nome da amada, certo? Amor não correspondido, eu lírico não cita o nome da amada e eu lírico masculino e o termo me é senhor. São 4 características então da cantiga de amor. Anotem aí, dão pause no vídeo e anotem no caderninho de vocês, certo? Então tá. Sobre a gaveta, então, nós estamos dentro da gaveta das cantigas líricas, que abordam questões da alma. Dentro das gavetas da cantiga das líricas tem a de amor. A de amor, então, só essa nós já vimos. Tem também as cantigas, tem também as cantigas, tem também as cantigas de amigo. Quais são as características das cantigas de amigo? Aí que tá. O eu lírico é feminino. Ah, professor Edinho, o senhor disse que as mulheres não sabiam escrever naquela época. Não, não sabiam. Mas o homem que escrevia se colocava no eu lírico feminino, como se ele sofresse a ausência de um amado, que é chamado de amigo, certo? Então, principal característica das cantigas de amigo, eu lírico feminino, não tem erro, tá bom? Depois, e as cantigas de amigo, elas vão ser divididas em 4, que não tem na apostila de vocês, certo? Que não tem na apostila de vocês. Barcalora, Romaria, não, em 3, certo? Em 3. Elas são divididas em 3. As barcaloras, as romarias e as bailas. As barcaloras tinham como temática o mar, barco-mar. Nelas a mulher, o eu lírico feminino no caso, lamenta o amigo que partiu para o mar, em que partiu dela pelo mar, para ir em busca de novas terras ou guerras, certo? Então, o professor tem aqui, ó, decorem assim, barcalora, barca no mar. Depois eu tenho as romarias, que são as rezas que elas faziam para que os seus homens não morressem no mar. Ó, tinham como cenário as rezas das mulheres, pedindo que os maridos voltassem das grandes navegações. Tema, peregrinações. Romaria, Roma, Papa reza, certo? E depois eu tenho as bailas, daí sim, bailas, que era quando os homens voltavam, alguns, né, muitos morriam. Quando os homens voltavam, elas faziam o quê? Festejavam. Então eu tenho as bailas como tema as festas. Recapitulando então, as cantigas de amor são aquelas lá. As cantigas de amigo, como característica, o eu lírico feminino. É a voz da mulher que está no texto, embora o texto tenha sido escrito por homens. Porque mulheres naquela época, mesmo as nobres, não eram alfabetizadas. Depois eu tenho, e essas cantigas de amigo se dividem em 3: Barcalora, Romaria e Baila, certo? Aqui eu tenho um exemplo no slide 18, um exemplo de cantiga de amigo. Olha só a diferença. Ondas, ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo, ai Deus, se virá cedo. Ondas, ondas do mar levado, se viste, meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Se viste, meu amigo, porque suspiro, ai Deus, se verá cedo. Se viste, meu amado, porque é gran cuidado, ai Deus, se verá cedo. Então aqui eu tenho uma cantiga que tu já consegue identificar que ela é de amigo, porque eu não tenho o meu lírico masculino, ó minha amada, minha bela. Então eu tenho, se viste meu amigo, eu tenho uma mulher pedindo que, perguntando para o mar se o mar viu o amigo dele e acusando o mar de ter levado o amigo dele e pedindo que o mar devolva o amigo dela, no caso, certo? Então eu vou ter aqui uma cantiga de amigo? Sim. Eu vou ter uma romaria, eu vou ter uma baila, eu vou ter uma reza. Ai, professor Edinho, eu acho que é uma romaria porque fala de Deus, mas Deus ali é só retórica. Deus é só o refrão. O assunto principal mesmo são os mares. Então eu tenho aqui uma romaria. Opa, eu tenho uma cantiga de amigo, Barcalora. Certo? Muito bem. Então conseguiram entender, pessoal? Gratidão. No slide 20, nós temos que ter as cantigas satíricas. O Edinho disse que as cantigas satíricas são aquelas cantigas que abordam questões
São aquelas cantigas que abordam questões da sociedade, certo? Então, as cantigas líricas falaram de amor, as cantigas satíricas abordam questões da sociedade. Dentre essas cantigas satíricas, eu vou ter dois tipos: as de escárnio e as de maldizer. As cantigas de escárnio, pessoal, as cantigas de escárnio são aquelas cantigas, as cantigas de escárnio são aquelas cantigas que elas fazem uma crítica social menos dura, menos drástica, certo? As de maldizer fazem uma crítica mais ferrenha. Vamos lá então. As cantigas de escárnio, o Edinho está no slide 22. As cantigas de escárnio, elas fazem uma crítica indireta, ou seja, não fala o nome da pessoa criticada. Ela critica, mas não fala quem é que ela está criticando. Porque onde que essas cantigas eram cantadas, ouvidas? Nas festas da época. Então, de repente, fulano de tal ia cantar uma cantiga de amor. Fulano de tal ia cantar uma cantiga de amigo. E fulano de tal ia cantar uma cantiga de escárnio, né? Daí todo mundo já sabia que era uma crítica, mas não percebia que era uma crítica, mas não falava o nome da pessoa, entendeu? Deixava implícito. Ok? Muito bem. Depois, cantigas de escárnio fazem uma crítica indireta, certo? Não fala palavrão e não cita o nome da pessoa criticada. Ela faz um escárnio, uma ironia, uma gozação. No slide 23 tem um exemplo de uma cantiga de escárnio, certo? Eu vou ler para você a primeira estrofe. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos louarei todavia, e vedes como vos quero louar, dona feia, velha e sem dia. Então ele tá falando, né? Olha, moça feia. Na verdade, a gente tem que sair de 2020, a gente tem que ir lá para a Idade Média, em que chamar mulheres de feia era bem comum. Hoje em dia a gente sabe que quando a gente chama mulher de feia, a gente está reproduzindo o patriarcado, né? Naquela época não tinha nada disso, certo? Então ele fala, olha essa feiosa, tu tá te queixando porque eu não faço uma cantiga pra ti? Então eu vou fazer uma cantiga pra ti. Olha como é que eu vou te cantar. Feia, velha e maluca, sandia e maluca. E ele continua na segunda estrofe. Dona feia, se Deus me perdoe por haver de tão grande coração, que vos eu loem com essa razão, e vos quero louvar por todavia. E vedes qual louação, dona feia, velha e sandia. Ele tá falando. Então tu quer uma música? Eu vou fazer uma música pra ti, sua feiosa. É o que ele tá dizendo. Dona feia, velha e maluca. E ele termina a estrofe assim. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar, pois quero muito trobei, mas ora, já num bom cantar farei, em que vós louarei todavia, e direis-vos como louarei, dona feia, velha e sandia. E assim termina. Ele não cita o nome da pessoa, né? Essa dona feia pode ser qualquer mulher ali presente, né? Então, ele está fazendo o que aqui? Uma crítica indireta, assim, sabe? É possível que a pessoa escarneada saiba que ela seja, mas os outros não sabem, ok? No próximo slide, no slide 24, o Edinho tem as cantigas de maldizer. Como o próprio nome dizem, né? Maldizer. Elas maldizem a pessoa, Faziam uma crítica direta, falava palavrão muitas vezes e citava desse modo o nome da pessoa. No slide 25, eu tenho ali um poema chamado Conheceis uma Donzela, que é assim: por quem trobei, e aqui um dia chamei de Dona Berinjela, é o apelido dela, sabe? E mulheres que tinham esse apelido eram mulheres de classe social baixa, normalmente. Nunca tamanha porfia vi, nem mais disparatada, agora que está casada, chamo-lhe de Dona Maria. Então eu tenho ali uma moça que era de classe baixa e ela conseguiu se casar com um cara de classe alta. Quando ela era de classe baixa, ela era gozada. Agora que ela está de classe alta, ela é a dona. Dona é um título de nobreza. Maria.
Então ele está insultando a Dona Maria, a esposa do senhor Gondrod, certo? Pois que se tem por formosa, quanto mais achar se pode pela Virgem gloriosa, um homem que cheira bode e cedo morra na forca, quando lhe cerrava a boca, chamou-lhe Dona Gondrod. Então ali ele está criticando também o marido dela, certo? Isso é uma crítica o quê? Direta, tá bom? Depois a gente colocou ali uma música do Mamonas Assassinas, né? Que também é uma cantiga de maldizer, porque o título, ó, Uma Arlinda Mulher. Arlinda é o nome dela, então ele já cita quem é, tá bom? Pronto. A poesia, certo? A poesia medieval já foi. São as cantigas, que são divididas em cantigas de líricas e satíricas. Líricas abordam questões da alma, satíricas abordam questões da sociedade. As líricas têm as de amor e as de maldizer. As de amor, o lírico é masculino, se fala minha senhor, um amor não correspondido. As de amigo, barcalora, romaria e baila, certo? E o lírico feminino. As cantigas, então, satíricas, eu tenho as de escárnio e maldizer. Escárnio, não cita palavrão, não fala o nome da pessoa, é uma crítica mais sutil. Maldizer, cita palavrão, cita o nome da pessoa, é uma crítica mais mordaz, certo? Mas nessa gaveta do trovadorismo, lembra que a gente falou que tudo isso aqui era poesia, mas que tinha um cantinho que era prosa? Prosa é quando o autor faz um texto com frases e parágrafos. Tinha também a prosa. As novelas mais famosas, como é que era a prosa trovadoresca? Em outra aula talvez o professor se aprofunde, tá? A prosa trovadoresca, qual era a característica? Eram contos gigantescos, certo? As duas principais novelas de cavalaria foram Tristão e Isolda, que depois eu posso fazer até um vídeo falando dessa novela de cavalaria, e A Demanda do Santo Grau, tá bom? Mas como o foco hoje não é as novelas de cavalaria, paramos por aí. Certo, pessoal? Muito bem, gratidão.